O governo não tem nada a ver com isso. Não, mas o que eu estou dizendo é então, que assim, depois disso, a sequência de ações foi toda para proteger o filho, então, né? Vamos lá. Eu trabalhei com ele. Eu não falo mal dele. Não falo por várias razões. Sim, então, eu entendo. Você pode ter a sua opinião. Claro. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho boas lembranças do presidente Bolsonaro. Mas eu entendo. Assim como eu trabalhei em outros locais. E nos locais que você trabalha não é tudo 100%. Tem coisa errada que você pega. Você vê lá dentro. Teve uma última reunião que ele fez, quando ele foi fazer a despedida, que tem muito traste aí de internet que pega um trecho que ele foi abraçar o Bolsonaro. E aí pega só um trecho que o Bolsonaro está inclinando e fala, tá vendo? Ó, o presidente... Ele estava emocionado. Ele estava emocionado, foi um momento ruim, porque era um ministro que estava saindo daquele jeito. De uma forma injustiçada. E mais próximo. Ele estava emocionado. Se você olhar na sequência, ele abraça. Eu, na hora, eu tirei a minha gravata, era uma gravata verde. Ele usa essa gravata, pode ver agora, recentemente. Ele estava recentemente com a gravata. Volta e meia ele está com a gravata. Uma gravata verde com os cavalos marinhos. Dá para ver. Então, assim, cara... E eu continuei no governo. As pessoas são perfeitas? Não. Elas cometem erros? Cometem. Eu saí meses depois. Se ele cometeu erro, ele que pague por isso. Pela minha história com ele, eu não vou falar mal dele, cara. Eu não me sentiria bem falando. E o que eu desejo, eu falo sinceramente isso, eu desejo que ele consiga, pelo bem do Brasil, fazer um bom governo, terminar o governo dele. E eu não desejo nada de mal para ele, eu desejo que ele seja feliz. Eu não vi sinal. Mas é que pelo que vocês foram captados e essa vontade de mudar e corrupção e tal, e depois você vê as coisas repetindo. Vou falar pra ti, o que mais machucou foi a entrada do Centrão. Então, isso também isso me machucou mais. Mas, por exemplo, eu não quero falar, tem a casa aqui, problema dele. Ele que se explique, ele que justifica. Você viu, o Flávio foi grosseiro alguma vez? Alguma vez o Flávio pediu uma coisa errada pra mim? Nunca. Não, pega o cara, recebe o cara. Você tá falando da sua experiência e ele também, entendo. Então, assim, cara, conheci o Duda, conheci o Carluxo, são legais, cara, são gente legal, cara, legal, gente legal. Se você tivesse um vizinho assim, você se dá super bem com o cara. Não é gente fresca, metida, snob. O contato que a gente teve nesse período, o Onix, eu considero um amigo, um amigão meu. Então, foi uma aventura no sentido que a gente, contra tudo e contra todos, mais do que prometia a força humana, né? Entre gente nova edificar o novo reino que tanto chegou. Não vai se repetir tão cedo. E a dor que dá é que numa coisa que era tão bacana, que estava tão promissora, hoje a gente está... A gente está com várias dúvidas e receios, inclusive de perder o país, porque a região toda, não é só o Brasil, ela está sob ameaça do totalitarismo. Vamos para mais perguntas aí pro... você não quer que a gente toque gaita, cara? Vamos tocar, mas vamos... Você toca algum instrumento? Putz, nada. E a sanfonia, gato para fora de casa. A sanfonia, que a sanfonia tá sem alcinha, né? Tem esse violão para as pessoas que tocam violão, mas eu não toco não. O do Lene toca. Eu sou uma negação para... Que mais aí? Mas vamos tocar gaita, vamos fechar aqui tocando gaita. O pessoal aqui no chat também tá falando sobre a história do Emmanuel Macron. Bicho, o que foi? Meu país, Brasil, o cara vem falar que o território nosso não é nosso. Porra, o que é isso? A invasão da soberania nacional, cara. E cheio de problema. O cara que, tem um monte de problema para ele cuidar, vem meter o bedelho. Falar que o Brasil é um vilão da ecologia mundial é uma sacanagem. A nossa quantidade de energia consumida renovável é uma das maiores do mundo. O nosso footprint, a nossa pegada de carbono é uma das mais baixas do mundo. Utiliza hidrelétrica, pô. Né? Se você pegar a quantidade de carbono que o Brasil emite pelo PIB, é baixíssimo comparado a qualquer outro país. Quem são os maiores vilões do mundo? País rico em clima frio, porque precisa aquecer a casa. Carvão. Porra. Carvão. Aí o cara vem falar, não, a Amazônia foi destruída. Bicho, por uma razão específica, o pai da minha mãe é da região amazônica. O meu avô Orlando nasceu na Ilha do Marajó. A Amazônia, eu já fui várias vezes para a Amazônia, inclusive. Não conheço a Amazônia inteira porque é impossível, são regiões muito diferentes. Quando fala Amazônia, tem nada a ver a foz do Amazonas. Total, é tudo muito diferente. Né? Tanto é que quando eu levei as minhas crianças para as férias, eu escolhi, Santarém. Aí fala, a Amazônia está sendo integralmente destruída, eu quero preservar a Amazônia, quero salvar. Não, mas eu conheço a Amazônia de quando eu era moleque, depois jovem, depois várias vezes eu fui. Não é verdade que fui totalmente destruída como foram as florestas do Sudeste Asiático, ou como está acontecendo em outros países na África. O Brasil precisa preservar? Vamos preservar. Agora, colocar o Brasil como o grande vilão do mundo, aí o que você vê?
Isso é uma experiência que você só pode ter na pessoa física. Você está lá em Santarém, o que você vê no Rio? Passando um navio de soja atrás do outro. Navios enormes, gigantescos. Por quê? Porque o Brasil é uma potência agrícola. Onde foi o ecossistema que foi tomado pela soja? Não foi a Amazônia, foi o Cerrado. É ali que aconteceu a soja. Ah, mas a Amazônia está sendo destruída. Tá. Em algumas regiões está sendo queimada, está sendo destruída. Precisamos preservar. Mas não é a soja do Cerrado que destrói a Amazônia, pô. Tem um jogo que está sendo jogado de tomar... Tem um monte de áreas da Amazônia que nossas Forças Armadas não podem entrar mais. Ah, é? Quando eu estava cercado, tinha lá um dos caras que me atacou... Lá em Santarém? Em Santarém. Porque eles botam esses ongueiros, aí na frente eles põem uns jovenzinhos com cocar de plástico e soltaram um índio baixinho. E atrás, esses ongueiros, você pega a gente, pô, mal encarada. Mas eles não ficam na frente. Na frente eles põem a imagem de jovenzinho, tá, não sei o que lá. Atrás ficam os caras te ameaçando. Tem uma hora, dá pra ver. Eu falo, você tá me ameaçando assim, abertamente? Você vai o quê fazer comigo, cara? Diz aí. Que eu fui cercado. Quem me protegeu foi a população local. Que depois, quem me protegeu da população local, esses ongueiros foram e picharam as casas deles no dia seguinte. É esse grau de banditismo. Dona de restaurante que defendeu ele, eles foram lá e picharam. Teve um, entre aspas, índio, eu estava em Santarém, falou, vai embora daqui, aqui é a minha terra, essa terra aqui é minha. Eu falei, cara, eu sou brasileiro também, cara, não é porque você tá com uma porcaria de um cocá de plástico aí, que você é mais brasileiro que eu, cara. Tem um vídeo disso aí, tem no tá YouTube. No vídeo. Então o que acontece? Infelizmente, pode falar... O Abrãozinho e o Arthurzinho, que, porra, se você pescar, o meu crime qual é? O meu crime é escrever impressionante com C. E na hora do almoço, que eu sou comilão, não que nem ele, mas sou comilão, eu falei Kafta em vez de Kafka. Né? Pô, esse é o meu crime, esse é o pior que você pode falar de mim? Eu posso falar um monte de coisa a seu respeito. Você é tucaninho? E o roubo da merenda? Pô, roubar na merenda, cara. E você aí que gastou 15 bilhões com dando de crédito para a universidade privada, que depois deixou os caras sem dinheiro e agora a gente vai ter que pagar imposto para cobrir, e hoje em dia você trabalha para essas universidades privadas. Tem 2 ex-ministros que trabalham para conglomerados educacionais privados. E o conflito de interesse? Cara, quando você começa a olhar, é evidente. Por que eles foram para cima da gente? Não conseguiram prender. E agora eu tô aqui. E por que eu estou aqui? Porque a gente fez uma avaliação de risco, preparou defesa jurídica no Brasil e no exterior. A gente não é coitado, a gente ameaça o mecanismo. A gente, quando fala o nome do beneficiário final, eles ficam apavorados. Quando eles descobrem que a gente tem militância, eles ficam mais apavorados ainda. Quando eles vêm, te oferecem coisas, e você fala, meu, não. Eles falam, pô, que bicho é esse, cara? Entendi. Agora, é louco. É inconstante. Meu, sou casado com a mesma esposa há 30 anos. Talvez, né? Hoje em dia é quase uma depravação isso, né? Ser heterossexual monogâmico, né? É uma coisa rara hoje. Mas eu sou casado, eu tenho um casamento estável há 30 anos com a minha namorada de faculdade. Tenho 3 filhos, trabalhei 18 anos na mesma empresa. Trabalhei 5 anos de professor, foi uma USP, GV. Bicho, eu não tenho um episódio, não nada de... Eu não tenho um episódio que eles foram vasculhar para falar coisa errada. O Arthur a mesma coisa. Então o que eles fazem? É burro. Teve lá, eu esqueci, aquela senadora do Maranhão me chamou de nazista, cara. Pô, meu avô foi para campo de concentração, grave, cara. Eu falei, eu não acredito que a senhora está falando isso. Não, porque e tem mais uma coisa, viu? Minha mãe era mais morena. Você que fala tanto aí. Mas várias pessoas. Minha mãe era mais morena que teve você. Teve algum episódio, alguma coisa que... Ou só... Pra chamar de nazista? Eles não precisam de argumento, é só eles te carimbam. Nada você não que viu? Você falou, foi... Porque, pelo amor de Deus, cara, meu avô foi para campo de concentração. Isso é Os Weintraub foram exterminados pelos nazistas. Né, Alene? Pessoal falando... Exatamente, Pessoal, às vezes... Isso daí é estratégia de Frankfurt. Quando você vai discutir com um cara desse, ele não vai discutir na ideia, ele vai te carimbar. Não tem honestidade. Porque quando ele falar, ele não tem honestidade intelectual. Então ele não tem o que argumentar com você, Vilela. É a coisa mais absurda, ele vai falar nazismo, assim, que não tem defesa. O Vilela expôs uma ideia. Aí ele vai falar assim: Vilela, você é nazista. Aí você fala, eu sou nazista, mas eu tenho um amigo que é judeu. Então você é machista. Eu sou machista, cara, eu tenho filha. Então você... Estuprou criança. Você é um estuprador. Você é um estuprador. Como assim eu sou estuprador, cara? Você tá louco, entendeu? Meu? E aí você começa a se defender, você já perdeu o argumento. Quando você começou... Isso é estratégia. E mudou o foco da discussão. Então, o que acontece com a gente, com o nosso caso específico? A gente é tão vira-lata, né? A gente é aquele caramelo completo. Que você falou? Que, pô, nossa mãe é católica, a gente foi batizado na igreja.
Nosso avô foi para campo de concentração. Você começa a olhar, cara, eles são um descendente de preto. Olha a nossa cor, cara. Mistura completa. Não dá, meu. A Elisângela Gama, lá, da senadora. Eu sou mais escuro que a senhora. O que a senhora tá falando? Minha mãe era muito mais escura que a senhora. O que a senhora tá falando? Tá louca? Teve outra, a Talíria. Tô falando porque eu... Quem? Talíria, sei lá qual é. É um sobrenome italiano até. Mas o quê? Deputada. Não, porque os negros do Brasil... Quem te deu autorização para falar de... Procuração, né? Procuração para falar de todos os negros do Brasil, cara. Porra, os caras são terríveis. Então fica aí xingando de nazista. Mas o que mais? Você mandou umas perguntas aqui para mim Mandei no meu umas perguntas aí pra você. Que mais? Para o pessoal tocar gaita aqui, nazista. né? Exatamente. Que mais além de nazista? Fascista? Não, negacionista, né? Exatamente. Tem a polêmica das carteirinhas estudantil. Pô, carteirinha estudantil é um crime que fizeram, cara. Então, isso daí é uma coisa que isso era é um mérito. Agora vocês colocaram para ser gratuita e porque a Uni ganhava com isso, né? Ganha com isso. 30 e... Quanto tá a gente montou... Como que é essa história? Milhões. Milhões. A Uni, você tem o custo não só da carteirinha, tem que mandar correio e... Aí a gente fez... Era tão barato que por carteirinha não dava para cobrar, que era tipo 2 centavos. Era um aplicativo. Você baixa no aplicativo, tá no aqui. Celular, cara, tá aqui. Então você não cobrava nada, porque é mais caro você cobrar da pessoa 2 centavos, o custo de você cobrar... Então fala, dá de graça. O custo, sei lá, para montar tudo foi 8 milhões de reais. E deu de graça, ficou um ano dando carteirinha de graça. Durante um ano a gente emitiu carteirinha e ficou válido. Só que o que aconteceu? Não colocaram para votar, foi via MP, não colocaram para votar MP, tá tudo pronto, e a MP caducou. Quem tirou a carteirinha ficou, quem não tirou... Aí, pô, em vez de reeditar, por que não reedita a MP? Só reeditar a MP tá tudo pronto, porque a Uni é muito ligada ao Partido Comunista. O Partido Comunista tem PT e tal. Eles negociam, não põe para votar, não reedita a MP. Então vem a costura do Congresso. Quando a gente estava no enfrentamento, esse governo veio a enfrentar. Dá para editar a MP e beleza, perdeu, vamos tentar de novo, vamos fazer outra solução. Quando foi a postura de acomodar, você não reedita a MP, porque você tem que compor com o Congresso. Então quem paga o preço é o coitado que tem que tirar uma carteirinha da Uni. E voltar a pagar o valor. Entendeu? Para quê? Para o cara da Uni viver bem. É isso. Entendi. Esse que é o jogo. Você tem que ter alguns indivíduos que pelo menos tentem mudar o sistema. A Uni faz parte do sistema. Quem foi presidente da Uni? José Serra. José Serra encontraram conta na Suíça ilegal dele. Muitos e muitos milhões. Evidentemente que logo depois que encontraram, semana seguinte o STF proibiu que se investigasse. Né? O Ministério, a Suíça falou, tem a conta desse cara aqui. Beleza. A história do José Serra. Presidente da Uni. Depois foi para o exterior. Eu acho que ele não se graduou em nada, conseguiu uma pós-graduação numa universidade americana sem ter se graduado. Voltou para cá, foi ser secretário do planejamento do André Franco Montoro em 1982. Ele nunca trabalhou. Lembra? Eu acho que você não lembra disso. A Cosipa quebrou com o André Franco Montoro. Onde o José Serra, secretário do planejamento, entrava lá na Cosipa. Eu sei disso porque o meu tio era engenheiro responsável pelo projeto e se recusou a assinar certas coisas e foi transferido para Cubatão, na época que Cubatão tinha uma nuvem de poluição, você lembra? E ele ficou com câncer por causa da transferência. Por que ele não saiu da Cosipa? Porque era a crise de 80, da década de 80, e ele falou, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar comida para os meus filhos. Foi uma das coisas que me levou a não querer ser engenheiro. Esse José Serra, que nunca trabalhou na iniciativa privada, nunca fez nada de iniciativa privada, sempre no setor público, tem milhões numa conta que não numerada na Suíça, que não pode ser investigada pelo mecanismo, pelo sistema. Esse José Serra nomeou secretários de segurança do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo que hoje tem uma epidemia de crack e de drogas.